Mais um episódio, Maromba Cash. Mais uma vez estamos aqui para apresentar uma história de vida maravilhosa, de superação, motivação. Uma mulher que não é mulher somente, é uma heroína, que vocês vão ter o privilégio de escutar a história dela. E hoje eu quero mostrar para vocês que quando tem superação, vontade e a ação, tudo fica bom. Por quê? Geralmente nós, vocês, temos aquela sensação de nada dá certo, tudo tem um motivo para não dar certo. Mas hoje eu quero que vocês saiam daqui desse episódio com outra mentalidade. Não somente física, de mudar o físico, de querer mudar o shape, e sim a sua mentalidade. Antes de dar sequência, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? É o que faz a gente estar aqui. Quer começar? Pode falar. Sim, pode ser. Tem a Max Muscle, né? Quero agradecer a Nath. Inclusive, a gente está com uma parceria com ela, com um cupom de desconto do nosso podcast, né? O Max Maromba Cash. É só você ir até a loja e usar o nosso cupom de desconto, você vai ter 15%. Nós somos o único parceiro dela que fornece esse desconto de 15%. Legal. Nós temos também o Mr. Fitness CT, que inclusive está passando aí na tela. Lá você, falando que já é, como fala, um dos nossos telespectadores, você vai ter 10% de desconto em qualquer tipo de matrícula, anual, semestral. E na consultoria minha, Carlos Salvador, lá no meu Instagram, Carlos Salvador, se você for através do podcast aqui, você vai ter 15% de desconto no plano trimestral. Então é só chegar lá, Carlos, ó, vim pelo podcast, eu vou te dar 15% de desconto. Bom, hoje estamos aqui com a Josiane. A Josiane, ela é mulher, casada, ela é mãe e tudo isso que ela é, além de tudo, é atleta e hoje ela vem contar para nós quem é a Josiane. Josiane é isso tudo, né? É mãe, é esposa, vendedora, e uma pessoa, acima de tudo, sonhadora. Então é isso, uma mulher que sonhou em chegar onde ela está hoje, e hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Fala um pouco para nós a tua história. Por que você começou a treinar? Qual que era o teu objetivo inicial? Então, eu comecei a treinar como objetivo inicial somente a saúde. Eu ainda era bem nova, já tenho uns 20 anos mais ou menos de treino. E eu fui fazer um check-up na minha ginecologista e tinha algo que não estava tão bom no meu corpo, né? Uma acidez, eu era uma pessoa muito estressada, eu tinha muita dor de cabeça, enxaqueca. Sempre os meus ciclos menstruais eram assim, uma catástrofe. Era dor de cabeça, eu ficava muito irritada com as pessoas. E ela me deu a ideia. Eu tava de roupa de ginástica, mas nunca tinha ido, né, pra academia. Ela falou, olha, por que você não começa uma atividade física? E foi aí que eu me matriculei numa academia. Foi aí que tudo começou. Eu gostei e daí nunca mais parei. Josi, o dono te perguntou, né, qual que foi o seu motivo, por que você quis começar a treinar, você falou que era saúde. Saúde, não Não tinha nenhuma pretensão assim, não, quero ter um glúteo legal, uma perna legal. Primeiramente foi saúde. Primeiramente, mas depois eu comecei a querer, a gostar, porque eu comecei a ver umas mudanças no meu corpo. E como eu vim, assim, da fazenda, eu morava na fazenda e eu sempre me olhava e me achava muito magra. Eu era muito magra mesmo, as pernas muito finas, longilínea. Eu comecei a perceber que a musculação me dava aquela mudança que eu comecei a gostar e necessitava. Eu queria ter o corpo torneado, né? Ter glúteo, um braço mais torneado, uma perna ali mais grossa. E aí foi que eu gostei da musculação e nunca mais parei.
Porque quando comecei a ver essas mudanças, foi o que me motivou. Eu fui em Entendi. frente. Então, essas mudanças, não somente pela saúde, mas do Pela estética físico, pela também. estética, veio gradativamente, mas Gradativamente. veio como se fosse uma forma indireta, né? É. Porque não tem como. Começou a treinar, começou a se exercitar, ainda mais uma pessoa que é, digamos, iniciante, então vai ter mudança no físico. E Josi, conta pra nós, quem que é a Josi assim? A Josi, quem é essa pessoa? Além de trabalhar, além de ser mãe, além de ser esposa, filha, atleta. A Josi, o que que ela hoje em dia, ela lá atrás, que ela começou a treinar 20 anos atrás, o que que mudou? E essa percepção de quem sou eu? A mentalidade foi o que mais mudou. É incrível se pegar lá atrás e hoje a posição que eu me encontro na altura do campeonato, eu digo assim, uma mulher, 45 anos, eu tenho 2 filhos, eu já passei por muitas fases na minha vida e hoje eu olho para trás e vejo a Josiane, que começou lá atrás, bem cedinho, como uma pessoa realmente de sucesso, que prosperou. Eu olhando assim, no meu lugar, até participei, né, de campeonato, uma coisa que é muito difícil, foi um desafio muito grande, então eu me dou como uma pessoa vencedora. Certo, então Vencedora. você falou que já treina há 20 anos e você já sempre teve essa vontade quando começou a mudar o seu corpo começou a ter uma melhora na parte estética, você sempre almejava algo a mais. Sempre. E tem isso também, que eu sempre fui. Quando eu falo que eu sou sonhadora, é que nunca estava bom para mim. Sempre eu achava que eu conseguia ir além. Se eu aprendesse uma coisa sobre a musculação ou algo assim, sempre o corpo humano, na verdade, sempre o corpo humano, ele já me chamou a atenção. O funcionamento da máquina, né? Que é o corpo humano, é uma máquina que não foi feito para ficar parado. Por que não o movimento? Por que não se movimentar? Aí, quando esse movimento vem trazendo benefícios, eu acho isso incrível. Foi o que me colocou assim. Eu consegui isso até agora, então eu consigo um pouco além. E esse além começou a ser um além assim, que não tem fim. Que só vai Certo. trazendo melhoras e essas melhoras você vai vendo o resultado, olhando para trás, vendo o próximo passo e isso foi me fascinando. Foi me fascinando e Certo. nunca mais parei. E Josi, depois que, igual você falou, que a fascinação pela estética, a evolução, né, que vem de acordo com o tempo, qual que foi o start, o que te levou, falou assim, não, agora eu acredito que eu consiga ir um passo maior, que esse passo maior que é o competir, né? Porque assim, é como eu sempre falo para as pessoas, né, Doni? Existe a pessoa que treina, né? O Doni está começando a treinar agora, Sim. ele tá vendo assim que existe a pessoa que treina, que tem ali uma rotina, às vezes ele vai ali 4, 5 vezes na semana, só Isso. que não tem um planejamento, não tem uma estruturação de dieta, a pessoa come bem, saudável, né? Aham. Mas não uma forma tão correta, se eu Sim. posso falar desse jeito. Qual que foi o start? Falei, não, eu acho que eu tenho, não potencial, mas eu acho que eu consigo. E além é mais. Porque o fisiculturismo, digamos que é um patamar muito grande. É muito além do que as pessoas imaginam e muito além do que eu mesma imaginava. É uma coisa que é difícil de explicar. Só você vivendo para você saber como é. Entendi. E o start foi através na verdade, assim, tem que voltar um pouquinho antes, que é quando eu treinei há um bom tempo e tive estacionada, como fala, Você entrou em um platô. um platô. Eu
Por que esse platô? Porque a gente treina, mas às vezes você não tem um certo objetivo. Você é igual o Doni tá começando. Ele quer ir para academia, mas a alimentação às vezes continua melhor ali, mas né, continua, como diz, normal. Vai fazer o treino, continua comendo normal e tudo. E para você ter um resultado mais expressivo, você, como ninguém sabe, né, Carlos? Sim. Você precisa estar fazendo algo diferente, porque se você faz o que você já faz, então vai acontecer às vezes o platô. E Sim. aconteceu comigo. O que eu fazia não era suficiente, porque o que eu queria? Eu já tinha chegado num patamar onde o glúteo não crescia, não desenvolvia para ter aquele corpo que eu imaginava na minha cabeça. O abdômen também ali acumulava gordura. E eu falava, nossa, mas eu me esforço tanto, né? Eu faço o tanto, mas o tanto que eu faço não, sim, porque não é eu já representativo. fazia bastante. Eu já ia 5 vezes na semana na academia. Eu fazia o bastante, mas aquele bastante não era O certo. o certo. Porque eu não tinha direcionamento. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava desse direcionamento. Que foi quando eu conheci o Carlos, né? E no caso sou eu, pessoal. O Carlos é você, né? E aí o Carlos, ele me passou a planilha, eu olhei e falei, nossa, será que eu dou conta de fazer isso? E alimentação. E aí eu comecei a fazer, e depois de um tempo, eu comecei a perceber os resultados. Na verdade, eu fazia, certo? Mas eu não tinha um acompanhamento. Entendi. Tem até uma frase, né, mais ou menos sobre o que você falou, que diz assim, comportamentos iguais, resultados iguais, né? Verdade. Comportamentos diferentes têm resultados diferentes. Boa Então você colocação. precisa ter uma mudança de hábitos ali, Boa né? colocação. E quando eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não sei bem o que é, mas eu precisava fazer alguma coisa. E esse, quando você decidiu, tipo assim, não, eu preciso, igual o Doni colocou uma expressão muito cabível na sua fala, de ter um direcionamento para você fazer algo diferente, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Sim. Mas você precisa fazer alguma coisa diferente, né? Para ver se realmente aquilo que você estava fazendo, ele vai continuar ou ele vai mudar para positivo ou para negativo. Algum resultado vai ter. Algum resultado vai ter. Nem que você faça errado. Alguma mudança vai ter. Alguma mudança vai ter, mas eu quando não queria fazer errado. E quando você começou com esse planejamento, com esse direcionamento, qual foi sua reação de primeiro contato? Nossa, será que eu vou dar conta? Igual você falou assim, será que eu vou dar conta? Será que vai dar resultado? Será que isso aqui tem, digamos, uma certa, um certo objetivo a longo prazo? Ou aquilo que vou fazer dá 2 meses e para, né? Que muita gente tem aquele, desculpa o palavreado, mas fogo na b****, né? De começar. De querer. O que acontece? Assim, é lógico que eu não vou mentir, que tudo, o porquê mesmo, depois que eu comecei, foi sim a parte estética, porque só quem entende, por exemplo, uma pessoa que é gordinha ou uma pessoa que é muito magrinha. Isso às vezes vem de infância. Ela é bonita e tudo, mas ela não quer ser assim. Ela quer mudar. E a musculação tá aí para dar essas ferramentas. Você não precisa ser igual a vida inteira. Se você tiver um pouco de esforço, você consegue mudar totalmente o seu corpo. A gente vai provar aí com fotos mais tarde. A gente vai mostrar para vocês como que a Josi mudou. E eu mudei e eu tive 2 gravidez. Então, assim, no começo tava mais fácil. Foi dificultando, porque ali eu tive 2 gestações, né? Então eu podia ter desistido, mas não, eu continuei com o meu objetivo. Que é um objetivo que eu falo que eu cheguei hoje. Eu sou muito feliz. Eu mesma falo, né, Carlos? Sim. Eu tô muito feliz com o meu corpo. Eu cheguei num... E fala pro pessoal, quantos anos você tem hoje? 45 anos. Dá pra perceber as ruguinhas, né? A gente vai falar sobre isso também em relação à idade, né, Josi? Porque, assim,
a gente tem que entender um contexto, né, dona? Porque a É, gente trabalhar com uma pessoa, não que tem idade, velha, não, mas uma menina ali de 20 anos e uma É mulher de diferente. é 45 diferente. anos, não somente é diferente em relação à idade, igual a gente falou, a relação de responsabilidades, né, que é muito diferente. E também a questão de as pessoas, né? Queria que você até falasse isso para as pessoas que têm a idade 40 a mais, Ah, achar que sim. tudo é difícil. É que não consegue emagrecer, que tem o metabolismo lento, que não tem mais vontade, que o corpo não muda e que não consegue. Explica para as pessoas. A Josi, só para o pessoal entender lá de casa, que está assistindo a gente agora, com quantos anos a Josi realmente falou assim: eu quero o palco, que é o lugar mais, Ah, que é o lugar mais assim, mais difícil, não é questão de dificuldade para você atingir um corpo. Assim, eu já competi, eu sei como que é difícil, mas para uma mulher nossa. com mais 40 anos, deve ser muito mais difícil de colocar um físico competitivo. Muito, com 43 anos, porque só tem nem 2 anos, né, que a gente encarou esse desafio da primeira vez no palco. O primeiro contato com o palco foi em junho do ano passado, no Montalvão. E falar E para eu tenho 45, então a gente começou ali com 43 e pouquinho, E falar pra né? pessoa, a idade, eu acho que a idade não interfere, eu acho que é muito mais a vontade da Sim. pessoa de querer fazer, né? Porque se você com 43 anos, o pessoal tem que entender, com 43 anos você conseguiu, né, desenvolver um físico, Se eu melhorar. conseguir, Ah, não, a questão não é que se eu as pessoas conseguir. Eu acho que conseguem. assim, é pra mostrar, inspirar as pessoas que a idade não é nada. E outra, Não, quando eu falo de fisiculturismo, pessoal, não estou falando para você virar atleta, porque o atleta é além do palco, né? O que que eu falo? Existe você que está nos assistindo. Você pode ser um atleta, mas você não quer competir, não quer subir no sim, palco. Uma pessoa com sobrepeso, dona, por exemplo, vê se você concorda comigo. Ela pode ser atleta gordinha, mas é atleta da vida dela. É. Entendeu? Porque ela vai passar pelas dificuldades, ela vai, tudo que você passou. Você mais que ninguém pode nos falar sobre isso. as dificuldades, nossa, no início já vieram assim de cara as dificuldades, né? A relação com as pessoas, porque você ontem só praticava musculação, ninguém tá ali para ver o seu dia a dia. Se você segue planilha, quanto você faz de série na academia ou quanto peso você coloca, ninguém tá interessado em saber. Mas de repente ali, a Josi, que só ia na academia por, né, por uma razão assim, estética e tudo, e também para a mente, porque a gente brinca que não tem terapia melhor, né? É, vira atleta. Como assim, atleta? E isso, quando você vira atleta, a sua mente também acompanha. Você já tem uma cobrança maior, né? E aí a dificuldade veio nisso. O meu dia a dia é super corrido. Eu sou vendedora, mãe, esposa, querendo ou não, assim, eu faço o serviço lá em casa. Gosto de oferecer para minha família uma boa alimentação. E a relação, assim, com as pessoas começou a mudar, né? As pessoas começam a não aceitar, às vezes, você ter aquela rotina. Porque a rotina de um atleta é uma rotina pesada, Pesado. pesada. É. É, Quem já passou por isso sabe como que é a rotina de um atleta. é. E Josi, fala pra nós, teve alguma pessoa que te inspirou a ser assim, ó, porque às vezes, né? Por exemplo, a pessoa vai ser advogada, né? Não, eu tenho inspiração aquele cara lá, ou Se espelha em alguém, é, né? tem É, alguma pessoa, algo que te inspirou? Fala assim, nossa, que legal, vou seguir o passo dessa pessoa. a minha história com o fisiculturismo e o campeonato é um pouco diferente. No começo, assim, quando eu vi uma atleta, ela é maravilhosa, a Bia Nabarro, ela é atleta do seu time, da sua Uhum. consultoria,
Foi através da Bia que eu conheci o Carlos. Ela foi até a Evolution, a academia que eu treino em Barretos. E, e eu conheci a Bia e o Anderson. Eles foram num dia lá, eu acho que foi depois da inauguração. A academia recebe vários atletas, né? E eu nunca tinha tido, assim, uma conversa com um atleta de perto, a não ser o Juninho, o Osírio. E o Osírio é um homem, né? É uma atleta feminina, eu nunca tinha tido um contato assim, cara a cara. Eu via nas redes sociais e achava que isso era muito longe do meu patamar. Eu achava que eu nunca ia chegar nisso, né? Eu nem pensava em chegar. E quando eu conheci a Bia e vi o físico dela e comecei a ver o treino dela, eu comecei a me inspirar nela. Eu sempre falo, até tem nos comentários dela no Instagram, tem vários comentários, que é minha inspiração. Porque é a pessoa mais próxima que eu tive contato e que eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso que ela faz. Eu acho que eu consigo fazer isso. E conseguiu. E consegui. Tem E consegui. tem uma situação que eu acho bem interessante e, inclusive, acho que eu vou guardar por muito tempo. Quando o Carlos veio aqui no outro podcast, ele falou um negócio que ficou gravado em mim. Ele falou assim, que todo mundo consegue mudar o físico. Todo mundo. E ontem, inclusive, eu zapeando a TV lá e eu parei na Record, tava passando aquele Quilos Mortais, né? Um rapaz de 27 anos com 300 quilos. E o médico falou pra ele, ou você muda a sua rotina ou você vai morrer. E ele falou, não, eu preciso mudar. Com muito esforço, foi. Depois de 10 meses, ele tinha perdido 140 quilos. Caramba. 140 quilos. Não, eu acho Entrou na isso academia, começou a incrível. malhar e fez redução, claro, né? Então, assim, mas é como a gente fala, é possível, né? Basta É a possível pessoa... e isso eu acho realmente incrível. A pessoa ter essa força de vontade. Porque bate a vontade de desistir, assim, de comer aquilo naquele horário que não é o horário de comer. Você tem que renunciar muitas coisas e é muito complicado, E né? é como o Carlos falou da outra vez, né? Que o principal é aqui, né? É É a a mente. mente, né? É a mente. É, Se você coloca na sua cabeça, não tem quem te pare. é. Não tem. Se você colocou na sua cabeça, traçou o objetivo, é ali que eu quero chegar, não tem quem pare. Não tem doença que pare. Não tem serviço. Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar para pagar suas contas. Então não tem nada que pare. Não tem gravidez. Quantas grávidas se exercitam? Então, se você tá ali no seu objetivo, eu falo que a mente é a que manda em tudo mesmo. É. E o Carlos sempre deixou isso claro para mim também. Que o que manda é a mente, né? Sim. E falando em dificuldade, desafios, elenca para nós 4 desafios no começo da sua trajetória de atleta, né? Quais foram os principais? Os 4 principais desafios, tanto familiar, quanto social ou profissional. Fala para nós, qual que foram os 4 principais desafios que você encontrou? Os 4 principais. Falar assim que o desafio é encaixar a rotina, né? De treinos, na rotina de trabalho e na rotina da família. Eu acho que esse foi um dos principais. Outro elemento que foi muito assim também é a mente, né? A pensar em desistir porque eu achava que isso não era para mim. Eu achava que, igual você falou, a idade, mãe, já numa certa altura que eu me encontro profissionalmente bem, o casamento muito bem, e muitas vezes eu achava que não era para mim esse campeonato, competir, ser atleta. O que mais? Você falou de a rotina, né? O seu trabalho. A rotina com o trabalho. Rotina com o trabalho, rotina com a família. O pensamento que... A mentalidade. A mentalidade foi uma das que eu falava, não é para mim isso.
Por exemplo, os seus amigos, vamos colocar. Ah, sim, também. A mudança como fala, dessa rotina. Eu tinha que ir a alguns lugares e em competição a gente não pode fazer a refeição que a gente quer, não pode fazer a refeição livre, isso também É isso é até que eu ia difícil. perguntar, a questão do hábito alimentar também, né? Mudar. Aquele cafezinho às vezes com a amiga ficou um pouco comprometido. Isso é ruim, né? Porque a pessoa tem que entender e poucos entendem. Sim, Isso, sim, isso é sim. difícil, mas é seu objetivo. Então, as pessoas não entendem, mas depois de um tempo elas passam a entender e respeitar também. Isso aí é Acho que interessante. o mais importante é o respeito, É, né? Se a pessoa é sua amiga, se a pessoa realmente quer é. seu bem, ela tem que entender os seus gostos, porque No ela. começo eu criava essa dificuldade. Agora, você está em competição? Então depois que passar a gente marca qualquer coisa. Isso aí Legal. é legal. Sim, é um amadurecimento, né? E o desafio com o próprio corpo, de achar que o corpo não. Sempre a gente acha que. Porque nós vamos estar no palco e nós vamos estar competindo, né? Tem outras competidoras. É um desafio muito grande também a gente achar que o nosso físico não estará à altura. Essa foi uma dificuldade para mim também. Agora, dificuldade da rotina, eu sempre enfrentei essas dificuldades. Eu sempre me coloquei num lugar que, assim, nunca você vai ficar, às vezes, sem trabalhar, sempre vai ter a rotina do trabalho, dos filhos. Como você vai esperar tanto tempo para começar? É isso que o pessoal tem que Você entender. vai ficar esperando? É isso, A idade chega. é isso que o pessoal tem que entender. Não também, vamos entrar também não na parte do atleta, fisiculturismo. É, A pessoa começou agora na academia, ou a pessoa quer começar, na verdade. Ela vai ficar esperando um melhor momento? eu tô aqui para falar. A gente tem que se colocar também como prioridade. Deus não deu um corpo para nós, né? Uma vivência aqui, para a gente ir se deixando em segundo plano. A gente também tem que se colocar, nem que for começar, começa com meia hora, começa com uma caminhada, começa com uma musculação. Vai na academia, dá para fazer 3, 4 aparelhos e volta, que quando você começar a gostar e ver os resultados, você vai querer estar indo sempre. Eu penso muito assim, que é até interessante o que você falou, eu penso É. muito bem parecido, que penso assim, que o nosso corpo é um templo, né? A gente tem que cuidar bem, né? Isso, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Exatamente. Não só pela estética. Olha aí quantas coisas eu disse que no início eu tinha e que mudaram. Eu nunca mais tive assim uma TPM, por exemplo. Ajuda muito. O exercício é aliado aí, né? As mulheres elas têm que entender que as mulheres, os homens, mas eu tô aqui para inspirar as meninas e a gente tem que entender que não é uma coisa assim, eu posso esperar, assim, é uma necessidade. É uma Tem necessidade se muitas cuidar. meninas aí que pode 22 anos, pode ser sua filha, né? E tá esperando o melhor momento para treinar. Isso, é isso que eu quis dizer. Não existe o Não, melhor não momento. espera o melhor momento. O momento é agora, com as ferramentas que você tem na mão para você Nossa, começar. e as meninas aí que têm 20 anos, por exemplo, nossa, se já é bom, né? O corpo delas já é bom. Imagina com um treino, como não vai ficar? Vai ficar Autoestima, muito melhor. é Muito isso aí. melhor. Josi, quantas vezes já competiu? 3 vezes. 3 vezes? 3. Começou ano passado, foram quantos ano passado? O ano passado foram 2 competições e esse ano uma competição, agora em março. Certo. E como tá o futuro agora? Então, agora o futuro só Deus sabe. Conta pra gente, o que você pretende competir mais? Você pretende. Qual o seu objetivo? Depois que você competiu em março, que você falou, né? Qual que é o seu objetivo de março pra frente? Então, no momento eu quis assim dar um tempo, eu já sei o que é competir, já
já vi como é. Não tenho dúvidas de que se eu continuar um campeonato atrás do outro, eu chego lá, às vezes até ser profissional, mesmo tendo a idade que eu tenho. Porque hoje em dia eu vejo aí mulheres de 50 anos, né? Competindo e vamos falar, o físico não é um físico ruim, é um físico Sim. bom. Tá cheio no Instagram, né? 48 anos, eu tenho 45 anos. Eu não consigo agora lembrar os nomes, mas eu sigo aí umas 3 competidoras que, né, tem 48, quase 50 anos, que estão super bem. Só que eu quis dar um tempo. Eu quis dar um tempo pra, né, dar uma evoluída no físico, deixar o físico evoluir, dar uma respirada com a família. Eu tenho um filho de 10 anos, ele ainda é pequeno. E a rotina da competidora é muito. Não digo estressante, não é estressante. Porque quem faz com amor, a gente que gosta e faz com amor, não é estressante. Mas para quem tá ao redor, é difícil porque eu, como mãe, eu preciso me doar, né, pros filhos e ir para casa e tudo. Então eu decidi dar um tempinho e a gente vê aí é, esse tempo até onde vai, Certo. Você né? falou dos seus filhos, né? Como deve ser interessante. O seu filho falou que tem 10 anos, 10 né? anos, 10 Ele anos. chega na escola, com certeza os amiguinhos hoje, né, molecada. Como que é? Conta pra nós. É, Isso aí é legal, conta pra nós. Eu tenho assim, curiosidade de saber o disso. pequeno, ele é mais fechado, né? Ele é mais fechado, mas a maior, que tem 18, a Clara, quando eu comecei a competir, ela tinha 17, 16 para 17. E foi muito legal, porque foi uma coisa que ninguém esperava, né? Nossa, de repente. Imagina, você vai lá buscar a sua filha, aí a mãe do amiguinho fala, nossa, ela compete. O que acontece? Ela É é, porque ela é a Hulk feminina. Eu vou chamar minha mãe. é engraçado, porque não é toda mãe que é Não, é competidora. uma coisa incomum. Por exemplo, eu acho que se for parar para analisar friamente, suponhamos que tem 100 alunos na Ah, escola, só você. não tem nenhuma Só você. fisiculturista. É uma coisa muito fora da bolha. É E muito como, e fora. como, e como que o olhar tanto dos amiguinhos, dos seus filhos, da sua filha, e as mães, às vezes você tem um relacionamento com a mãe de outros alunos, que fica? Como que é essa... É, eles contam que na sala falaram, né? Nossa, meu, sua mãe subiu no palco. Porque assim, subir no palco, só vai realmente subir no palco quem trabalhou para isso, né? Ninguém vai lá passear e subir no palco. Eu subi no palco porque eu achei que estava pronto, que dava. E aí foi para todo mundo assim. A escola inteira virou notícia. É engraçado, né? Ficou engraçado, porque não é uma coisa normal. Ó, Mas eles dão super força pra mim. Não posso deixar de falar aqui do marido, né? O Paulo, meu companheiro, que foi o primeiro a falar, não, quando eu falei da ideia, porque o Carlos lançou essa ideia, e essa ideia ficou ali martelando na minha cabeça, né? Nossa, será? Porque tudo começou a ficar normal depois que eu subi no palco, pra mim. Mas antes, pra mim, isso era uma coisa anormal também. Eu nunca achava que eu ia conseguir chegar, né, no palco. E foi a primeira pessoa que eu falei tudo. Eu falo pra ele, com ele antes, e ele falou pra mim: eu acho que você deve subir no palco, sim. Eu acho que você deve competir. E foi aí que começou. Até uma coisa assim que eu penso, né, voltando, né? Tem essa frase que você falou antes, e tem também: você é a média das pessoas com quem você convive. sim. E, diante das dificuldades e tudo, e dessa minha vida que mudou, né? Mudou totalmente minha vida. Eu comecei a conviver com pessoas que queriam o meu crescimento. A primeira delas é o meu marido. Ele sempre quis o meu crescimento. Legal. E foi aí que ele me deu forças, e sozinha, sem pessoas do meu lado, eu não ia conseguir. Legal. E foi isso também, Carlos, que me fez competir. Porque a gente sempre acha que o fisiculturismo é um esporte
de uma pessoa só. E não é. E quando eu vi a equipe do Carlos, eu comecei a me atentar para isso. Foi aonde me despertou. Eu já tinha conhecido a Bia, voltando no assunto da Bia. Uhum. Eu já tinha conhecido a Bia, foi ali, eu acho que eu consigo fazer, eu consegui, só que o que despertou mesmo foi a equipe que ele leva para as competições. São várias pessoas que têm suas vidas normais, porque Sim. nós somos amadores. Nós Até o não, profissional. nós não somos. Você tem profissionais, né? Mas falando assim, eu no caso como amadora, eu sou amadora no esporte, mas eu consigo levar a minha vida normal ali junto. Isso é sensacional. Quais foram as colocações suas nesses campeonatos que você participou? E quando você decidiu participar, você já pensou assim em entrar de repente com a intenção de ganhar ou foi mais para ter uma experiência, entender como é que funcionava o meio ali? É interessante isso também. Eu sou muito grata, porque todas as vezes que eu fui para os 3 campeonatos, né, eu sou assim, um bebê ainda que tá engatinhando. Eu comecei agora. E todas as vezes eu voltei com um resultado bom. Eu voltei com troféus. No início eu fui sem a pretensão, eu fui mesmo para participar e a gente vê o físico, como ele correspondia numa finalização. E por curiosidade também, eu sempre fui curiosa em saber como era o meu físico sem aquela capa de gordura. E sem um propósito, às vezes é difícil. Você chega, só que você não chega ao extremo. E eu queria o extremo para ver como era. Eu falava, não, eu quero saber como é. E fui sem a pretensão. E o resultado foi bom, né, Carlos? Foi muito bom o resultado. E a gente decidiu continuar. E então, assim, todas as vezes eu falo que eu tenho os troféus em casa, né, de segundo lugar, sempre fui ali batendo na trave. E da última vez eu voltei com o troféu de primeiro lugar. E todas as vezes o físico correspondeu, legal também. E, Josi, qual que é a sensação qual que foi, né? Hoje você já tem experiência, mas qual que foi a sensação de pisar no palco a primeira vez? O que passou na tua cabeça? Na hora que chamaram o seu nome, Josiane, número 10. Aquele primeiro degrau de subir ali a escada. Ai, é inexplicável a sensação. É uma sensação incrível, assim, de eu consegui, eu consegui. Mesmo que você ainda não tenha se apresentado e não sabe ainda o resultado. Porque nós sabemos que o troféu é uma consequência, é muito bom voltar com um troféu. Eu nunca voltei sem, imagina, nunca. Mas, assim, a hora que chama seu nome e você tá ali, passa um filme na sua cabeça e você entra e aí não tem mais nada. Você curte o momento. Você curte aquele momento. São segundos, eu acho. E você gosta daquele momento, é legal. E para participar, existe um número específico de candidatos ou qualquer pessoa pode se inscrever e participar? Como que é? Não, um número. Assim, por exemplo, são, sei lá, 20 candidatos, 30, ou não tem Não, quantidade? não tem, né, Carlos? Não tem. Quantidade, Não. não. Só que. E fala pra nós, qual que é a categoria, né? Qual que é a Ah, A gente não a gente conversando aqui não falou qual é a É categoria. na categoria biquíni. Biquíni? A biquíni, a categoria. Eu participo da categoria biquíni na Open, que são meninas de todas as idades, né, no caso. E ela é por altura. E participo também na Master, que é a partir de 35 anos. Ah, então você compete em duas. Eu compito em duas. Na aberta, né? Isso, na Que é a aberta. Open, aberta, qualquer pessoa pode Qualquer competir. pessoa pode competir. Por exemplo, se uma menina tiver 18 anos, ela pode Sim. competir com você. Ela pode competir comigo. Aliás, assim, eu tive. E geralmente você é a mais velha do palco? Geralmente sim. É?
E qual que é a sensação de... Geralmente sim. Em Ribeirão, eu lembro, em Ribeirão foi a minha primeira apresentação na NPC, na Moscow Contest, que é o campeonato mais importante que nós temos aqui. E as meninas tinham 23 anos, 23 a 30 anos, mais ou menos. Acho que eu era a mais velha. Uma das mais velhas. Quando tem campeonato, você começa a se preparar com quanto tempo de antecedência? Uns 3 meses, mais ou menos. 4, 8. 16 a 18 semanas, né, Carlos? Geralmente. 16 a 18 semanas. E a pergunta que eu mais recebo é como eu consigo secar. A gente vai até um certo ponto ali, né? Assim, uma dieta mais tranquila, mas chega uma hora que você tem que cortar a refeição livre. Não sei se é para todos, mas já sempre acontece, né? Comigo, a gente tem que estar ali cortando a refeição livre e fazendo os passos direitinho que o Carlos pede para estar ali no dia bem. E qual que é a sensação de chegar lá no palco e você ser a mais velha? Que é você a mais velha, porém você é a mais nova de competição? Qual que foi a sensação? Por exemplo, a primeira competição sua, que você tinha 43 anos. Aí você foi competir com menina de 20, 25. Mas você era nova. A sensação é que eu consegui, porque eu voltei com os troféus e eles gostaram, né, do físico, me deram nota boa, eu consegui. Mas, tipo assim, a sensação... nossa, essa menina poderia ser minha filha. É engraçado? É muito engraçado, porque, tipo assim, né, a tiazona ali competindo. Eu ter respeito, como que é isso? Eu fui muito respeitada também. Depois em mensagens, às vezes até treinador, nossa, eu não sabia que você tinha essa idade. Porque só dá pra perceber realmente, a gente fica com o rosto, né, diferente. E dá pra perceber realmente se você comenta, se alguém fala, porque o físico não perdeu, né, tanto. Não perdeu porque eu também tenho uma certa maturidade. E essa maturidade é ao meu favor. Esse tempo de treino, eu uso ele a meu favor. Mas eu dei muita risada. A primeira vez que eu fui, eu dei muita risada, sozinha. Nossa, eu consegui com essa idade. Uma coisa que às vezes a gente, né, acha que não vai conseguir. Geralmente você concorre com quantas pessoas? Depende. Depende do campeonato, da fase do campeonato. Alguns dão classificações, né? Tem muita gente atrás de classificação para outros campeonatos maiores, então depende do campeonato. Teve um campeonato em Ribeirão que, se eu não me engano, foram 13 meninas. 13, bastante meninas. Bastante. Na Estreantes. Esse dia na Estreantes eu lembro que entre essas 13 eu peguei, lógico, 5º lugar, mas tinha muita menina boa e eram muitas meninas, era 13 ou 15. E depois na Open, pela minha altura, eu fiquei em 2º lugar. E é assim, você vai no palco, você vê como está seu físico e vai trabalhando para melhorar. Até vir um resultado bom. E tem esse negócio de pose? Nossa, tem. E como que é? Fala pra nós. Difícil. Dizem que é mais difícil que fazer dieta. Então, pra mim, o mais difícil... essa é uma dificuldade. É a quarta que estava faltando do quebra-cabeça, que eu não consegui responder. A maior dificuldade minha é a pose. Fazer dieta, treinar, fazer os cardios. Não, já é da minha rotina, eu gosto. E a pose é o que pega. Difícil. É o que me pega. Por que é difícil? Eu acho que pelo fato de não ser uma coisa da sua rotina. Não ser uma coisa que eu tinha já na minha rotina. E pelo fato de treino mesmo. De treino, você vai lá competir e a pose é uma das coisas mais importantes. E eu não treinava, por quê? Porque eu não pensava em competir. Eu não passei a vida toda pensando em chegar no palco. Foi uma consequência.
Certo. Então, para mim, a pose e está sendo uma das dificuldades maiores que eu enfrento. E todos os atletas têm essa noção que a pose é a mais difícil? Digamos, é um geral de todos os atletas ou cada pessoa tem uma certa dificuldade? Você que conversa com o Eu acho atleta, que cada pessoa tem a sua dificuldade, mas até os atletas já no caso, profissionais, eles também têm a dificuldade com a pose. entendi. Porque se você faz um trabalho bem feito e não consegue transmitir esse trabalho no palco, o árbitro vai julgar da forma dele. Então a pose é muito importante. E a quantidade de poses, como que são as poses que você tem que fazer no palco? Geralmente a da NPC, que é o campeonato agora que eu entrei nessa federação, as principais são duas poses, pose de lado e pose de costas. Só tem essas duas poses. E tem que mostrar o que nessa categoria? O que você tem que mostrar pro árbitro? Qual que é o músculo? A biquíni, ela tem que mostrar, a gente fala é um frame, né? É um corpo, os ombros e o quadril, eles têm que estar assim, uma ampulheta. Tem que ser um corpo bonito, um corpo harmônico. A gente até brinca que tem que, assim, se você pegar uma régua, a biquíni tem que estar ali atrás daquela régua. Ela tem que ser um físico harmônico. Certo. Então tem que ser um físico, digamos, magro. Magro. Não pode- Magro, esguio. E a pose de frente, ela mostra ali a cintura. A cintura é muito importante para biquíni. A gente tem que estar sempre cuidando da nossa cintura. Na respiração, a pose tem que mostrar uma cintura muito fina. Entendi. E E foi de costas? foi o que eu consegui mudar no físico também. Eu nunca fui uma atleta que teve uma cintura fina, mas isso vem sendo trabalhado e cada vez essa cintura tá melhor. E de costas tem que É mostrar muito o quê? cuidado. E de costas tem que mostrar o quê? O glúteo. Os glúteos têm que tá também de acordo com a categoria Entendi. da biquíni. Entendi. Tá. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que, aproveitando o assunto, se quiser que a gente coloque as fotos. Então, vamos colocar as fotos pro pessoal ver como que ela era no começo. Então, vamos lá. Aí. O que a gente tá vendo ali, o do lado direito, né? Lado esquerdo, na verdade, de rosa, é o começo de tudo. É. É onde você começou o quê? A treinar, a competir, como que foi? Conta pra Aí gente. eu já treinava, né? Mas foi o começo, foi quando eu procurei a consultoria para mudar o que eu não gostava no meu corpo. E do lado direito foi Ali já a primeira competição. a primeira... A primeira Fala, competição. pessoal, quantos quilos que você estava do lado Nossa, esquerdo e do lado direito? Você lembra? quantos quilos é que o físico de palco? Não, do lado esquerdo ali, o biquíni Uns 10 quilos a mais, eu acho. a mais do lado esquerdo? Eu tava mais. Palco a gente tá menor. Menos peso. Então quer dizer que do lado esquerdo, o pessoal entendesse, tinha 10 quilos a menos. Não, a mais. A mais, desculpa, a mais? Uns 8 a 10 quilos a De mais. 8 a 10 quilos a mais. E É do que lado... essa foto, ela tá de costas. Uhum. Na frente dava pra ver, assim, a gordura corporal, né? Da Alta. gravidez alta. Assim, Não, mas só para o pessoal entender. É. A quantidade de quilos de uma foto Isso. para a outra é de 8 a 10 quilos. por aí. E como que é engraçado, né? Porque se fosse você, que você ia falar o quê? Que aqui tá- Aparentemente nem tem muita diferença, né? Assim, Nossa, mas é que acontece que aqui é que você não tá em movimento, mas dá pra perceber que aqui como se diz, não tem uma certa maturidade. Então, quer aqui dizer- foi ocupado por músculo e aqui tava. é até engraçado isso, porque até outro dia eu tava conversando isso com meu irmão. Eu vi uma foto no Instagram de uma moça, mais ou menos assim. Duas fotos diferentes, né? Da mesma pessoa. E aí tá lá assim,
70 quilos e do outro lado 70 quilos. Um corpo completamente diferente, porque um tá mais definido e o outro acho que tem mais Porque gordura, não então sei. ali ela, com certeza, né? Óbvio, ela perdeu gordura e ganhou massa muscular. Sim, eu A perdi transformação, gordura a e ganhei transformação da massa. recomposição corporal foi. Até dá pra ver ali ó, as costas, ó, não tinha, né, Sim, gordura nas costas, tava bem, bem a diferente. cintura Vamos passar para uma Pode outra passar. foto, vamos ver aqui. diferente. Aí, O físico do palco, totalmente diferente. a Essa já dá estrutura. para perceber mais uma diferença, Dá pra né? perceber a diferença. Ali nós trabalhamos exercícios também que melhoraria a gota, né? Melhoraria a Pessoal, gota. é esse aqui, ó. Esse aqui, A minha é alongada. esse aqui é a gota. A minha é um pouco alongada ali, dá pra ver, né? A diferença. Legal. Passa pra outra. Os ombros. Ali também Aqui dá pra ver, uma foto de frente que olha a cintura. Bem diferente. E aí a biquíni pede justamente isso, que os quadríceps não saltem tanto, né? Que seja Mais finos? mais finos, né? Então o Carlos mudou muito o meu treino também. A gente teve que parar uns certos exercícios que iam deixar o quadríceps maior e fazer um outro tipo de treino. Legal. Mudar o treino. Foi um treino para a categoria biquíni. A diferença. Essa é uma diferença grande também. Aí aqui a diferença é onde já começou o diabetes. A gente vai falar sobre isso. Pode até tirar o Nossa, olha o tanto que... Vamos falar isso pro pessoal, né? Em relação ao problema que você citou, né? Que teve, que foi, tipo assim, o divisor de água, né? Nossa. Que você nos relatou antes, né? Eu sabia também, que eu sou treinador dela, sabia. Vamos falar sobre isso. Qual foi o momento que você descobriu a tua diabetes tipo 1? Vamos explicar pro pessoal o que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? Pode explicar, pode falar. A diabetes tipo 1, ela é genética e o pâncreas, ele para, né, a produção de insulina. E insulina é um hormônio mais importante do nosso corpo e parou de produzir a insulina. Meu corpo parou, meu pâncreas parou de produzir insulina. Talvez por alguma infecção que eu tive, alguma infecção de ordem viral, ele veio a parar a produção. As células boas do corpo foram atacadas e ele ficou autoimune. Quando produz, o corpo já mata as células. Então eu comecei a ter que fazer a utilização desse hormônio no meu corpo, a insulina. E quando você descobriu? Não, Qual foi o momento que você descobriu? Os sintomas. Que você começou a sentir o Nós, quê? atletas, nós já temos que fazer check-ups gerais, né? Explica pro Nós pessoal. temos, não só atletas, eu acho que todo mundo deveria fazer esses exames. Até antes de começar uma atividade, para saber como está o corpo, né? O organismo. E quem faz também vê a melhora depois nos exames. E eu fui fazer o check-up geral, mas antes disso eu já vinha... Não, depois desse check-up, eu tirei o sangue. Até os exames ficarem prontos, eu comecei a ter uns sintomas estranhos no meu corpo. Eu treinava e após o treino não recuperava. Aquilo doía minhas pernas, não tinha recuperação. Eu subia na balança e falava, Carlos, mas eu tô comendo bem, né? Era depois de campeonato, a gente já tinha feito a fase de manutenção. E eu começava a comer e a fome era insaciável. Não parava. Eu comia daí a pouco com fome de novo. E sede excessiva. Achei estranho os sintomas. Nisso eu já tinha tirado o sangue, esperando os exames. Meu médico, inclusive, é o Dr. Vitor Matos. Inclusive, que veio Ele o primeiro esteve episódio. aqui, né? No podcast ele esteve aqui. E foi uma pessoa, assim, incrível. Não só como médico, mas ali ele esteve presente no meu dia a dia, ajudando. Nós dois juntos descobrimos o diabetes. E foi isso, pelos sintomas.
os sintomas são muito diferentes do que a gente passa no dia a dia. Então, foi onde eu descobri o exame, ele veio bem alterado. A primeira vez que a gente pegou o resultado do exame, ela chegou ali 300, a glicemia. Então, a gente percebeu que tinha algo errado, né? Tudo perfeito, menos a glicemia. E antigamente você... Não, então, minha família, eu tenho na família, né, tios, a família toda, primos, tem alguém com essa doença. Ela geralmente vem na fase de infância ou até aí uns 20 anos. Tem bebês que já nascem com a diabetes tipo 1. Só que eu não lembro se é 3% da população que ela se dá na fase adulta, que é chama LADA, ela é a latente da fase adulta. E aconteceu comigo. E Ela veio só na pra fase ter noção, né? Atleta, se alimentava bem, treinava e... No começo foi um baque. Assim, eu perdi o chão, eu só chorava, porque eu não queria entender, eu não conseguia entender como. Eu me alimento certinho, faço exercício e tô com diabetes. Como assim? Não, tem algo errado, né? E a genética não é que é algo errado, não é uma coisa que você procura. Não foi uma Não foi alimentação a má ruim, alimentação, não foi um sedentarismo, né? um Porque, sedentarismo. vamos deixar claro pro pessoal, existe a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. O Sim. diabetes tipo 1 é igual ao que ela tem, pessoal. É genética. Nasceu com isso devido à família dela. A diabetes tipo 2 é quando você, por sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, excesso de gordura saturada, excesso de açúcar refinado, você com o tempo pode adquirir a diabetes tipo 2. Né? Isso que pode adquirir pelos maus hábitos. Digamos, é o que você faz na sua vida, Isso. reflete nessa patologia. Sim, reflete nessa patologia. E aí, o que aconteceu? Você falou dos sintomas, procurou o Dr. Vitor, ele te auxiliou? Ah, sim, na hora eu procurei, ele já pediu para comprar um medidor, né, de glicose. Foi ali que nós começamos a monitoração. O Carlos, eu já passei a dieta para o meu médico, ele já foi ali monitorando com a dieta. Os exames deram muito ruins no começo, são vários exames, e deram muito ruins até a gente conseguir melhorar esse quadro. Foram alguns meses. E quanto demorou? Uns 2 ou 3 meses. De você descobrir a diabetes, começar o tratamento e reverter. E de normalizar. Foi muito rápido, meu. Foi muito. Antes do 3º mês eu já estava assim, normalizada. Então demorou 3 meses para você normalizar. Até e menos. Quais foram os primeiros, as primeiras coisas, os primeiros, digamos, ferramentas que utilizaram? O que mudou? Mudou o treino, mudou a dieta? Não, o medicamento? A primeira foi a insulina, né? A insulina e medicamentos que o meu médico prescreveu para diabetes. Então, a primeira coisa foi aí, para ela baixar e voltar ao nível normal, foi o uso da insulina. Você usou insulina? E o monitoramento. E o essencial é a dieta e a atividade física. Eu tô aqui para provar. Inclusive, eu tô aqui para ajudar, porque eu fui muito ajudada no início. Eu não sabia praticamente nada. Eu sabia sobre o hormônio da insulina, mas eu não sabia como proceder. E eu fui muito ajudada no início. E nós, diabéticos tipo 1 ou 2, né? Porque a gente tem essa mentalidade de ajudar o próximo. De estar sempre ajudando. É uma comunidade, Carlos. É que quem não tem, não sabe. Mas são milhares de pessoas do qual eu faço parte, que elas estão unidas para ajudar o próximo. E ajudar em tudo ali, porque você tem que calcular o tanto de carboidrato que você ingere e o tanto de insulina que você vai ingerir para fazer a quebra daquele carboidrato. E como que essa conta aí? Porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade, né? Vou comer, sei lá, um arroz, um
um doce de leite, sim. uma fruta, tem diferença? Tem diferença, porque cada alimento tem um tanto de carboidrato. E a cada 15 gramas, mais ou menos, cada 15 gramas de carboidrato, é, é uma regra. E é uma conta que faz do seu metabolismo basal também, que a cada 15 gramas de carboidrato você vai usar uma unidade de insulina. Entendi. Só Então, que essa conta tem que ser feita pelo seu médico, pelo seu peso, pela sua altura. E ele, melhor do que ninguém, ou o seu treinador, que tem que estar junto, é um trabalho em comum, ele tem que saber o seu metabolismo e o tanto de insulina que vai utilizar para quebra daquele carboidrato. legal. É uma conta simples que a gente faz, porque como o nosso pâncreas não produz mais insulina e nós temos que aplicar insulina para fazer aquela quebra, tem um valor que tem que ser aplicado. Entendi. E depois que você descobriu, você, por algum momento você pensou em parar, assim, desistir? Pensei muito em parar tudo, tudo. Eu pensei em parar tudo mesmo, assim, a vida, o trabalho, a competição, tudo. Quem esteve perto de mim, eu falo que são as 3 pessoas que foram essenciais, e eu vou incluir mais uma aí que minha filha também foi essencial, mas o Carlos, o Dr. Vitor e meu marido, eles foram as pessoas que tiveram comigo ali. Foram 3 dias que eu só chorava. Só chorava. A pessoa que tem a diabetes tipo 1 e descobre numa certa fase, ela sabe do que eu tô falando. É uma coisa que é difícil de explicar, porque só quem tem sabe o que passa. Você não pode comer um chocolate que você queira comer naquela hora se a sua glicemia estiver muito alterada. Você tem que esperar o momento certo. Às vezes, uma refeição muito grande que você fez, você utiliza aquele tanto de insulina, ou você espera a hora certa de fazer uma outra. É bem complicado. É um assunto que daria para estar falando assim muita coisa sobre a diabetes, mas só quem tem que vai saber o que é. E não é assim, e não é nada, nenhum percalço para ninguém desistir, porque eu sou a prova, eu tô aqui, né? E, Eu não desisti. Um exemplo. e com esse problema que veio, né? Esse problema surgiu quando? Que foi esse ano? Ano Foi em passado? outubro do ano passado, não vou esquecer, né? 16 de outubro 16 de outubro do ano de passado. Então 2024. você já competia. Eu já competia. Em junho eu já competia, né? A gente fez a nossa primeira competição em junho, Em junho você na categoria competiu, biquíni. aí depois você competiu de novo ou não? Antes da Competi diabetes? de novo. Competi de novo em agosto, Ah, aí depois de agosto, depois da é, segunda competição sua, depois da que segunda você competição. veio descobrir a diabetes. Então Sim. quer dizer que você competiu mais uma vez com diabetes. Depois eu. Igual você perguntou, Doni. Ah, você pensou em desistir? Já chamei o Carlos e falei: olha, não tem mais como a gente competir. Eu tô com diabetes e não tem jeito, é impossível, né? E ficou aquela coisa no ar. Só que eu comecei a perceber pessoas que competiam. Eu comecei a ver que tinha gente que competia. Porque não é só no fisiculturismo, mas em todos os esportes. Tem competidores com diabetes. E eles fazem a medição ali na ponta do dedo, porque às vezes o esporte demora mais de 2 horas, você está em competição, um atletismo, por exemplo, um tênis, e você tem que fazer a recarga de carboidrato, porque pode dar hipoglicemia, que é o mais difícil para o diabético tipo 1. O exercício, ele tira o estoque, né? A carga glicêmica. Então, você tem que estar colocando ali um carboidrato para você continuar a atividade física. Então, eu pensei, como eu vou fazer isso com diabetes? E o Carlos falou, vamos tentar. Você vai conseguir, vai dar certo. E nessa competição que você. Ah, o médico já falou.
Não, você vai. Eu falei, nossa, eu não vou poder mais competir. Aí ele falou, não, você vai poder fazer tudo normal. Foi até eu ver que dava pra fazer. E, claro, foi um baque e tal. Foi um baque. Aí você competiu de novo com o diabetes. Mudou alguma coisa em relação à sua vida? Não, não dieta e treino, que a gente sabe que muda. Eu digo em relação à sua vida pessoal. Eu, eu como curiosa, como sonhadora e tudo, eu quis mais. Eu quis saber se dava pra chegar com diabetes nesse nível. Mudou que eu olhei pra trás e vi que eu consegui. Eu consigo. Mas a sua rotina ali Mas do na dia a rotina dia, mudou demais a rotina. Demais, não tem como não mudar a rotina. Porque tudo você acorda e vai fazer um cardio em jejum. Você tem que monitorar para ver se você não tá com a glicemia baixa. entendi. Porque você não pode estar com uma glicemia 80 e fazer um pedal, por exemplo, fazer um cardio. Você vai ter uma hipoglicemia. Então mudou muito. E também na hora da musculação eu preciso medir para ver se não está muito alta, no caso. Isso foram os meses em que eu estava com. O controle não estava no nosso controle, né? Depois tudo se normalizou. Hoje em dia eu meço ainda para toda atividade física, mas eu sei que com a alimentação que eu faço, ela vai estar no nível normal. Entendi. E, consequentemente, a dieta foi modificada. Hoje você come. Sim, Hoje, foi modificado. e hoje você come, por exemplo, na sua dieta, a quantidade de carboidrato é maior, é menor? Ou. Depende. Depende. Mesmo às vezes a quantidade de carboidrato sendo um pouquinho maior, tem outros alimentos que foram incluídos na dieta que fazem com que seja entregue os nutrientes no meu corpo de uma forma que vai ser lenta. E isso só ajuda o diabético. Por isso que eu falo, a diabetes não é... Hoje em dia eu sei que não é nada para se ter assim, como fala? Medo. Medo. Porque tem muita coisa que você pode fazer, é só você saber fazer ou procurar um profissional que saiba que você pode conviver muito bem com o diabetes. Você pode até, no caso, ir num rodízio de pizza ou ir numa sorveteria. Não tem problema. Eu achava, não vou poder mais comer doce, meu Deus. E conta um pouquinho pra nós, o que você come hoje? Fala a sua rotina do dia. Qual que são os alimentos? Por exemplo, primeira refeição do dia, o que você come? Agora, no Com a momento, diabetes, isso. no momento eu como frutas, como pão, ovos. Na primeira refeição. Na primeira refeição. Aveia, iogurte, tem um pouquinho de whey na primeira refeição. E nas demais refeições? Nas demais, normal, comida de verdade, né? Legumes, arroz, feijão, frango, carne. Aí é da escolha da gente, né? Não precisa, se você não gosta de frango, né, comer frango. Pode ser uma carne. Só que carnes mais magras. Carnes mais magras. Aí tem também uma refeição que tem aveia, linhaça, tem o amendoim, a gente usa o amendoim, a castanha do Pará, como uma fonte aí oleaginosa, mas que atrasa, né, a entrega do carboidrato no sangue, e isso ajuda muito. Assim, eu falo que é exemplar, né, a alimentação, ela é tudo. E o treino mudou? Teve alguma alteração? Ou você está treinando como antigamente, que não tinha diabetes? Não, o treino normal, segue a vida normal. Que bom. Segue normal. Legal. Tudo normal. E hoje, como que tá hoje a Josi? Ela tá usando insulina, não tá? Sim. Então, depois que eu fiz... Já tem quanto tempo? Pra hoje? 6 meses? Né? 6 meses. De outubro pra cá, 7 de meses. outubro. Sim. Não, 7 aí meses.
que acontece? Em outubro. Aí passou, outubro, veio lá o final do ano, né? Tudo normal, eu usando a insulina. E nós decidimos, né? Eu e o Carlos, vamos competir de novo mesmo com diabetes. E quando a gente começou a alinhar a dieta para a competição, que você perguntou quantas semanas, 18 semanas antes da competição, eu comecei a não precisar a utilização da insulina mais. Porque a dieta foi diminuindo o carboidrato e eu comecei a não precisar utilizar. E o exercício, eu comecei a não utilizar a insulina. Eu praticamente assim parei com o uso da insulina. E hoje só com os medicamentos. Só os medicamentos. Não usa mais insulina. Não, e às vezes assim, o medicamento diminuiu muito, muito também. É? É só um comprimidinho de glifage. Só. E não. Você tomava quantos comprimidos? Eu tomava em 2 refeições. O glifage. É. Agora você só toma em uma. A principal. A principal. A que é Que maior. mais Porque sempre tem uma refeição que é um pouco maior, maior. né? O almoço, no caso. E hoje a insulina, que o pessoal não sabe, a insulina basal, né? Que é a mais demorada. Que você tomava ali de manhã, né? A hora que acordava, e ela se sempre no mesmo perpetuava. horário, Se perpetuava até a noite, e a insulina rápida de acordo com o tanto de de carboidrato que você carboidrato que come. você ia comer, e se tivesse baixa, né? Você fazia uma recarga dela. O que acontece? Quando... Baixa não, alta, né? Alta. Aí fazia uma recarga. Uma recarga. Isso. Eu fazia ali o papel do meu pâncreas, né? Isso, eu jogava pra dentro. Quando você começa a fazer uma dieta certa para aquele objetivo, no caso ali, foi muito certinha a dieta, não tinha refeição onde comia muito açúcar, muito carboidrato. A hemoglobina, ela começa a ficar no nível normal do seu corpo. Por isso que é importante o diabético fazer a dieta. Se você faz a dieta, você elimina aí um monte de remédio da sua vida. Eu vejo, eu tive em contato com farmácia por muito, muito tempo, né? Ter que comprar insulina. E na fila eu via as pessoas saindo com uma cesta da farmácia. Parecia. Diabético saindo com 6 medicamentos. Aí dava vontade de falar, né? Não, faz isso. Come certinho e faz uma caminhada. A pessoa, além de melhorar a saúde, melhora o bolso, né? E eu mostro no meu Instagram mesmo, às vezes eu mostro ali no meu dia a dia, pra não ficar chato, né? Não é direto, mas eu mostro ali, eu meço a minha glicemia, ela tá lá, 150. E meço depois de meia hora de cardio. Ela chega a um nível assim que você fala, gente, 80 ela chega ao nível, dependendo da intensidade. Aí tem que comer. Aí tem que comer. É o que geralmente o diabético, né, fica meio com medo de comer. Eu tenho que me policiar. Até meu marido, ele fica bravo comigo. Porque ele fala, você não entendeu ainda que tem que comer. Eu ainda tenho aquela mentalidade de atleta sem ter diabetes. Né? Então eu demoro a entender que eu tenho que comer bem para voltar ao nível, porque sempre vai ficar baixo. Ô, Dona, põe na tela Sempre pra vai nós ficar aí baixo. o que a gente vai aprofundar agora a competição que ela fez com diabetes, pra você ter noção como que tava o físico. Ah, sim, depois do uso da insulina, né? Nossa. É a última foto. É até, né? Olha, corajosa. Acho que volta. Corajosa. É, esse mesmo. Essa é. O pessoal vê, como eu que preparo a Josi. Nossa. Essa foto aqui, pessoal, do lado esquerdo da tela de vocês aqui, de biquíni vermelho, né? Aqui a gente tinha descobrido, já fazia ali uns 2, 3 meses, que ela tava com diabetes e tal, tava usando a insulina basal, que é a Lantus, que é a insulina que perpetua, né? Tem uma meia-vida longa, né? Percebe a protusão, tem como dar zoom?
Aqui o meu físico caiu bastante Aqui, nessa... isso. Caiu muito o meu Joga mais físico. dá um, isso. Aqui, para vocês terem noção, a protusão abdominal dela, o excesso de gordura ali no colote, o corpo com uma levemente perda de massa muscular, Sim, né? sim. Aqui dá para ver, pessoal, vamos levantar aqui. Aqui, ó, nas axilas dela, um acúmulo de gordura, a protusão abdominal aqui, nessa parte, a perda de massa muscular nos Tá bom, ombros, Carlos. né? Então, tudo isso aqui, a gente teve que trabalhar muito, no caso, para poder, né, que lidando com mulher, a autoestima da mulher vem muito do visual. Homem, nem tanto, né? Mas mulher, quando ela se vê desse jeito, e ainda mais, né, Josi, que você Nossa. tinha um físico muito estético, muito bonito, e não e não ver mais aquilo deve ser muito sofrimento, a autoestima, um certo desespero. Nossa, muito. Então, a pessoa que já teve e, querendo ou não, passa a não ter, é pior ainda, porque ela já teve a sensação de ter. Então, quando ela chegou nesse quadro aqui, não foi somente trabalhar o físico, mas trabalhar a mente. Foi. E quando a gente olhou esse físico, eu falei pra ela, dá pra chegar, fica tranquilo que isso aqui é reversível. A gente vai reverter isso aqui. Passa mais pra cá agora, o Dona, por favor. Nossa, mas foi muito difícil mesmo. Principalmente porque eu sentia que a massa muscular não era a mesma. Porque o meu corpo não estava metabolizando o que eu estava comendo. Ele estava expelindo, né? Sim. Ele não O metabolizava. que acontece? O corpo da Josi, pode deixar até normal. O corpo da Josi, ele estava absorvendo, só que ele não estava aproveitando, né? Que é diferente absorver e aproveitar. Ela absorvia, só que os nutrientes para fazer a massa muscular, a hipertrofia, não estava funcionando. Por quê, pessoal? A insulina, o hormônio da insulina, o hormônio insulina, é um dos principais hormônios para você ganhar massa muscular. Né? Por isso tem que comer carboidrato, de maneira certa, para liberar a insulina de uma forma correta, de uma quantidade correta para você construir massa muscular. Não é só comer proteína. A proteína também, se vocês não sabem, a proteína também faz a capacidade de transformar a proteína em insulina, por outro mecanismo. Mas ela faz também, gordura também, só que o carboidrato de uma via muito mais rápida. Então, a Josi, ela não estava tendo aproveitamento de nada, principalmente carboidrato, né? Que ela falou, comia, não tinha saciedade, não via que o físico só definhando, perdendo, né? O acúmulo de gordura maior, porque a insulina ficava no sistema dela periférico, né? Ficava por fora da célula muscular. Não entrava na célula e havia a quebra da proteína, não tinha. Não tinha quebra da insulina. Digamos que os trabalhadores, para fazer a quebra da insulina, eles estavam dormindo. E aí a insulina chegava nos trabalhadores, dormia, não conseguia entrar, ficava rodeando o corpo dela, onde acumulou gordura, entendeu? Então, daqui para cá, não foram uma semana, 2, um mês, foram 6 meses praticamente. Daqui. Só que para cá. Para chegar aqui. Foram 6 meses. De outubro para cá. De uso de insulina. Sim. Só que em janeiro... Fevereiro. A gente parou de usar insulina. Em fevereiro nós paramos, em março eu já estava no palco, competindo. Então, daqui para cá foi outubro até final de março, né? Num processo totalmente demorado, um processo lento, porém tinha evoluções, até chegar aqui. Olha aqui como tá o físico dela. Massa muscular no ombro, melhorou demais. perda de gordura na região da axila, olha a cintura dela, olha o culote, olha as pernas dela, a quantidade de densidade muscular. Então, disso aqui para isso aqui, teve um trabalho junto com o Victor, né, e da dedicação dela, de fazer acontecer, muito grande. Então, é capaz, todo mundo é capaz de mudar. Tá? Se tem qualquer tipo de patologia, se você tem a vontade, né, Josi, de fazer, de ter uma orientação, você muda, né? Se você mudou com uma patologia muito
Grave, grave, muito né? grave. Muito grave. E, pessoal, que não sabe, a diabetes pode matar uma pessoa, se eu não souber. E a gente está vendo aqui o físico, mas tem muitas coisas que quando o corpo não estava absorvendo a proteína, né, o carboidrato, a gordura, tudo de forma natural, aconteceram algumas coisas no corpo que, assim, as vistas, por exemplo, eu tive problema de visão, problema ir no banheiro toda hora, porque dava vontade de ir no banheiro toda hora, né, Sim, fazer porque xixi. a diabetes também Ataca. ataca o sistema renal, se Sim, vocês não os sabem, nervos para fazer o treino, eu saía do treino exausta. porque o músculo não tem nutriente para estar recuperando, né? Então, os receptores do músculo, eles não estão, digamos, de forma eficiente para você fazer de novo um treino. Então, por causa do quê? Lembra que eu falei, absorve, absorve, só que não aproveita de uma Não maneira aproveita. eficiente para recuperação muscular. Por isso que ela tinha dor nos membros inferiores. E não ganhava peso, e o peso era, tipo assim, pesava num dia, no outro já tinha 500 gramas a menos. É incrível. E até o xixi sai com açúcar, porque o açúcar que você Sim. ingere, ele vai embora, né? Ele vai, Sim. né? Por isso que a gente também faz muito xixi quando tá com diabetes. É muito. Então A aí gente vai está muito no banheiro. uma Fica superação, tudo seco, né? uma, Seca a su- córnea, seca a boca. uma superação que não foi só questão física, né? Mas a saúde, em primeiro lugar, sempre, mas não deixou de lado a capacidade de evoluir fisicamente. É isso mesmo. Isso aí. Tá vendo que qualquer pessoa pode mudar, independente se quer uma melhora na estética, chegar Um ponto, num né? corpo de competir, de um fisiculturismo, atleta, ou um corpo normal. Você que é gordinha, uma pessoa sobrepeso, obesa, ou uma pessoa magra que quer ganhar massa muscular, é aquela questão. Existe duas pessoas, a que faz e a que chora, né? Da força de vontade de cada um, Não né? adianta, né? As coisas acontecem para quem levanta E e faz. faz. E as pessoas que têm diabetes, se quiser me chamar, conversar comigo, eu vou dar a maior força, porque, gente, o caminho tá aí. Esse é o caminho. A alimentação e o exercício físico. Não tem outra. Eu queria até que você, né, encerrasse o podcast, ô Josi, falando pro pessoal ali na câmera, não uma palavra de motivação, nada demais, mas tipo assim, de colocar na cabeça de quem está assistindo, que está procurando melhora, que está procurando melhorar não é só a estética, mas a saúde, está ali com algum problema, qualquer tipo de problema, né, Doni? Uma pessoa que, além de tudo, hoje tem um físico, voltou a ter o físico que tinha lá no começo, Nossa, passou por ainda tem toda, ainda um certo trabalho, né? todo momento que você passou e a vivência mais que eu bato mais na tecla que é a vivência prática. Você viveu e você passou na pele todo o sofrimento de construir um físico Nossa, lá no começo, perder, né, o físico e retomar o físico, né? Então você passou por tudo, não somente de construir, de desconstruir e reconstruir. Então, passa uma mensagem pro pessoal, para uma moça, principalmente para as mulheres. Minhas amigas, eu só vou falar uma coisa. Se você não começou ainda, se você tá apenas se lamentando ou colocando assim, eu chego cansada do serviço, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo, porque faz o que eu fiz. Primeiro você começa, dá o primeiro passo, depois as coisas vão acontecendo e você vai gostando do processo e aí você não para mais. É isso que eu tenho para dizer. Isso aí, Josi, eu tenho certeza que você é uma pessoa que é um grande exemplo de força, de superação, de motivação para todo mundo que está assistindo.
Tem mais alguma coisa Obrigada. para falar? Não, acho que é isso mesmo, pessoal. Eu ou agora falando sobre a Josi, que a gente já se conhece há 3 anos praticamente, né, Josi? Nós estamos Sim, trabalhando há 3 anos e, querendo ou não, a gente começou a ter uma amizade mais próxima, né? Com o tempo de convívio, mesmo ela não morando aqui na nossa cidade de sim. Barretos, mas a gente pega uma aproximação com o tempo de trabalho em conjunto. E todo medo que você que está escutando, nos vendo agora, você que tem ainda esse paradigma de não, vou esperar um incentivo do meu marido, vou esperar um incentivo do meu namorado, vou esperar o incentivo do meu filho, vou esperar a melhor maneira de começar naquela melhor academia, ou não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para me orientar em relação à dieta, treino. Eu só falo uma coisa: vai, dá o É o que primeiro eu falo. passo. Por quê? É aquele ditado: quem quer, faz. Quem não quer, vai ficar chorando. Por quê? Vai ver acontecer. Vai ver acontecer, vai ver o outro a fazer acontecer. Então, começa, vai na academia 3 vezes a semana, vai lá, faz o que o professor lá da academia, que sempre tem um professor, faz, como a Josi começou assim, né? Praticamente a vida toda. Só depois que eu pude, né, contratar uma consultoria à altura, que eu pudesse tá ali. Aliás, a nossa relação vem disso, né? Ó, eu não sei fazer. E aí Sim. o Carlos, não, é assim que faz. Então, É, tem toda essa questão. é É só isso. fazer, Só comece. começar, né? Comece, porque você vai ver não somente o resultado da sua saúde melhorar, mas você vai ter mais autoestima, você vai gostar mais de você vai se ver melhor, você vai começar a ter uma rotina e aquilo ali, o treino, a musculação, ela vai te gerando hormônios que é de prazer, de menos ansiedade, vai curar uma depressão, vai começar a te valorizar. Às vezes você não tem dentro do seu convívio social, convívio familiar, você não tem uma valorização grande, mas a academia vai te valorizar. É fazer por você. Isso. Fazer por você, né? Porque Então, se você for esperar alguém convidar aí, ou falar, vai lá fazer, não, não vai acontecer. não vai. Ninguém vai falar Então, isso, o meu comunicado é isso. Levanta né? do sofá, levanta da cama, É, levanta da cadeira e vai. Porque lá na frente, daqui 1 ano, você vai olhar para trás e falar, ainda bem que eu escutei o Carlos, a Josi, o Doni, comecei a praticar. Porque hoje eu sou outra pessoa, profissional, pessoal, familiar e de eu mesmo, de você mesmo. é, é isso E é mesmo. isso, beleza? Beleza, é isso aí. A gente está Beleza. encerrando Vamos então. agradecer Mais aí, né, uma Doni? vez Vou agradecer a todos agradecendo. os patrocinadores aí, Exatamente. que estão conosco. Lembrando que você que é empresário, você que tem algum estabelecimento e quer apoiar o nosso podcast, a gente tem agora, vamos disponibilizar para todo mundo que tem interesse de estar nos ajudando e ajudando vocês também com a publicidade, com o marketing, com a Propaganda. propaganda. A gente tem alguns jeitos de fazer isso acontecer. É um valor muito simbólico, é uma coisa muito baixa mesmo. E já tem gente querendo já fazer parte do nosso aglomerado, né, de patrocinadores. Então, entre em contato com o nosso Instagram, Max Maromba Cash. Entra lá, o link está lá embaixo. Só clicar lá no link, manda mensagem que você tem interesse, que a gente manda para você os nossos tipos de propostas feitas. E aí você escolhe e a gente combina, conversa sobre isso, faz uma filmagem lá no seu estabelecimento, contando o que você faz, o que você vende e tudo mais. Beleza? Josi, obrigado por disponibilizar o seu tempo, de você sair lá da sua cidade, né, e vir até aqui no nosso podcast contar essa história, a superação, inspiração para muitas pessoas.
Fechou, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Nos assiste lá no YouTube, no nosso canal. Comente, compartilha, segue a gente no nosso YouTube, nosso canal. E lá no Instagram, Max Maromba Cash. Vai lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá na caixinha de pergunta. Na caixinha no direct, o Max responde. Ou lá no meu Instagram, Carlos Salvador. Qualquer dúvida que você tiver de alimentação, de treino, tem a caixinha de pergunta lá. Todos os dias para você mandar lá. Beleza? Abraço. Fique com Deus. Então, Até tchau, mais. Deus.